A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, amém? Para mim é uma alegria, uma satisfação enorme estar aqui juntamente com os irmãos, cultuando esse Deus maravilhoso, e para partilhar a palavra dele a gente fica mais satisfeito ainda, porque esse Deus é maravilhoso, da mesma forma a sua palavra. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Romanos capítulo 12, nós vamos meditar com a graça de Deus, no tema celebração espiritual. Romanos capítulo 12, o versículo 1, assim nos diz a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Irmãos, nós precisamos da palavra de Deus e eu preciso da ajuda dos irmãos. Eu estou com um pouquinho de tosse, mas eu confio no poder da oração. Tem uma irmã também que está ali, eu vi o Júnior falando que ia orar por ela depois, no final, né? Mas por mim tem que ser agora, para Deus dar graça, tá bem? Para que essa tosse não atrapalhe. Vamos orar, nos colocar diante de Deus, Deus vai abençoar certamente. Senhor Deus Todo-Poderoso, me coloco diante de Ti como instrumento em Tuas mãos, com as minhas fraquezas, minhas falhas, e Te peço perdão por causa disso. Mas peço a Tua graça, Senhor, que ela esteja sobre mim e sobre meus irmãos nesse momento, pois iremos partilhar da Tua palavra, e nós deliberadamente, Senhor, desejamos essa palavra, porque nós reconhecemos que nem só de pão vive o homem, mas da palavra que procede da Tua boca. E a Tua palavra está aberta diante de nós, e a Tua palavra será explanada nesse momento, Senhor. E nós desejamos ardentemente esse alimento. Por isso que eu te peço, Senhor, que nada venha atrapalhar esse momento. Que nem a carne, nem o mundo, nem as preocupações desse mundo. Que nada, Senhor, venha tirar a atenção de nenhum de nós da Tua palavra. Que o Senhor conceda poder, me dê a condição necessária para entregar a Tua palavra ao Teu povo. E que essa palavra seja eficaz em nossas vidas e nos transforme ainda mais em verdadeiros adoradores Teus. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois bem, irmãos, vamos lá. Tema da mensagem é celebração espiritual. Nós vamos falar sobre o nosso culto espiritual, sobre o nosso culto racional, e o texto escolhido é justamente esse de Romanos 12, que é um capítulo emblemático, como todos de Romanos são excepcionais, só que esse aqui tem um diferencial, que ele é o divisor de águas aqui na epístola de Romanos. Se a gente fosse dividir Romanos em duas partes, o capítulo 12 iniciaria a segunda parte. Porque esse portanto que Paulo começa dizendo aqui, portanto, isso significa que ele está chegando à conclusão de alguma coisa. O que ele falou do capítulo 1 até o 11 foi falar sobre essas misericórdias que ele posteriormente acaba rogando aos irmãos e a todos nós, que pelas misericórdias de Deus a gente viva a vida cristã dessa forma que ele passa a explicar aqui no capítulo 12. Porque do 1 ao 11 ele explicou como que foi essa misericórdia. E essa misericórdia tem a ver com o ato salvífico de Jesus Cristo na cruz,
como isso aconteceu, qual foi o efeito. Ele explicou a condição de nós antes disso e agora transformado, e aí então ele começa dizendo, por causa disso, ou portanto, nós devemos viver de uma maneira diferenciada. Ele vai nos ensinar, a partir desse capítulo 12, que a única motivação para a vida cristã é essa misericórdia, é essa graça de Deus que ele agiu, que ele vai explicar desde o capítulo 1, que somos salvos pela graça e tudo mais. Então, por causa dessa misericórdia, por causa da maravilhosa graça de Deus, é que nós devemos viver uma vida de celebração, e uma celebração espiritual. E aí, diante de tantos ensinamentos que esse texto tem a nos ensinar, eu separei alguns aqui para nós refletirmos nessa manhã. O primeiro dele, que a celebração espiritual, ela é completa. A celebração espiritual, ela é completa. Paulo, ele já no versículo 1 do capítulo, ele lança mão de uma linguagem muito conhecida para judeus, uma linguagem que era comum ao templo de Jerusalém, porque é uma linguagem referente aos sacrifícios que eram feitos. Então, quando Paulo ele começa a rogar pela misericórdia de Deus, que ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo, ele está falando de um sacrifício específico que acontecia no templo já desde o Antigo Testamento. Talvez quando a gente olhe aqui, pense que sacrifício aqui é todo aquele tipo de sacrifício. Não, a gente sabe que havia vários tipos de sacrifício. Mas o sacrifício a qual Paulo se refere aqui é o sacrifício da oferta queimada. Esse sacrifício era onde era escolhido um animal, o melhor do rebanho, aquele sem defeito nenhum, sem mancha, era o animal mais caro da fazenda, era aquele animal que era doado e doado por completo. Tanto que a ordem de Deus é assim, queima tudo. Não pode, assim, não, vou tirar um bifinho aqui, porque olha, deixar aqui de lado, olha, essa aqui com a gordurinha aqui, olha, esse aqui, dá para fazer um mocotó aqui com essa parte. Não, queima tudo. Ele tem que ser completo, é para Deus, é o melhor e é para Deus, e ele tem que ser completo. Quando Paulo está falando isso, quem entende a linguagem do tempo, quem entende as leis do Antigo Testamento, sabe do que Paulo está falando. Que esse sacrifício a qual ele está pedindo é um sacrifício completo, representando a totalidade da consagração e da devoção a Deus. Aquele sacrifício não era um sacrifício de sobras. Olha, eu vou negociar aqui na minha fazenda e se sobrar alguma coisa no final do mês, eu entrego para o Senhor. Não, não era sobras esse sacrifício. Esse sacrifício era o melhor. Indicava que o adorador, ele estava disposto a dar o melhor. E esse melhor, ele é tão grandioso que ele não significa tão somente o melhor, mas o todo. Por isso que a adoração espiritual ela deve ser completa. Porque quem está disposto a doar o melhor, também vai estar disposto a doar o mais inferior. Não é assim o ditado que diz, quem pode mais, pode menos? Porque se ele pode isso aqui, o que está para baixo de tudo isso, também ele pode. É a oferta do melhor para Deus.
Cabe aqui uma ilustração, não sei se vocês, acho que muitos já conheceram, bastante conhecida essa ilustração, que na realidade é um caso verídico, é a oferta da dona Lourdes. Alguém já viu falar do galo que ela doou? Bastante conhecida no mundo missionário. O pastor Jeremias Pereira, lá da Presbiteriana de Minas, que ele conta, né? Ele diz que lá na Paraíba tinha um pastor batista que tinha um programa de televisão numa rádio que alcançava 40 mil pessoas na rádio, né? Uma vez por semana, R$50. E ele já tinha 2 meses que estava atrasado. E aí um outro pastor que era da Assembleia de Deus falou, não dá para esperar mais, eu vou ter que pegar o horário, porque já há 2 meses que você não paga. O pastor chegou na igreja dele, onde essa irmã Lourdes congregava com o esposo dele, o Tota. Ele disse, olha, gente, vai fechar e eu preciso desses 200 reais aí, por mês, eram 2 meses, R$400. A gente precisa levantar esse dinheiro aí, porque a gente não tem dinheiro e vai fechar. E aí a dona Lourdes ficou preocupada, uma senhora assim, bastante humilde, né? Morava numa terrinha simples, não tinha nada. Disse, não, a gente vai ajudar. E aí o Tota falou assim, mas a gente não tem nada. Eu disse, não, vamos dar o nosso melhor, vamos dar o galo. Aí chegou com um galo lá, pastor, tá aqui. O pastor, o que eu vou fazer com um galo, né? Fazer uma rifa? Não, rifa não pega bem e tal. Não, vamos anunciar nos... Isso aí comecinho dos anos 2000 ali, nos e-mails, nem tinha Zap ainda, não era muito popular. E aí, anunciar, quem quiser comprar um galo bom aqui para ofertar missionária, para a rádio continuar aberta. E por incrível que pareça, esse e-mail foi cair no pastor Jeremias quando ele estava indo para a igreja. Ele ficou comovido com aquilo, chegou com a igreja dele e perguntou, e fez um desafio. Falou, irmãos, essa irmã doou o melhor, um galo que ela tinha. A gente consegue mais do que isso. Então, não vamos comprar só o galo, mas vamos ajudar. E ele levantou uma oferta que deu para pagar 2 anos de programa daquela rádio, por causa daquela oferta. E aí, ele foi pregar no Canadá, se não me engano, e aí ele contou a história, né? E aí os irmãos lá disseram assim, olha que bacana, né? Agora vendeu, deu tudo certo lá, agora a rádio vai continuar aberta lá, anunciando a palavra de Deus. Mas e a irmã Lourdes, como está? Disse assim, ela vive lá naquela dificuldade dela, tá? Então a gente vai ajudar ela. Fizeram uma oferta lá do Canadá e doaram para a irmã Lourdes. E aí era o dinheiro certinho, ela tinha um sonho de ter uma geladeira. E aí, então ela comprou a geladeira, e aí o filho disse, mãe, a sua oração de 10 anos foi atendida, né? Agora você tem uma geladeira. Tomar uma água naquele sertão, calor, tomar uma água gelada é tudo de bom, né? E aí, então, ele, depois, acho que essa história foi parar lá no congresso do Haggai, e aí os irmãos dizem assim, mas e o Tota, como tá? A irmã tá alegre agora, né? Tá com a geladeira nova, ele tá muito tristinho lá, dificuldade, a seca tá grande demais. Vamos levantar uma oferta para o Tota também, e aí ele conseguiu um dinheiro para abrir um poço lá, e com a bênção de Deus conseguiu um poço que é chamado de Amazonas, né, que é água o ano inteiro, independente da seca. Teve dinheiro para comprar a bomba, fez uma irrigação lá e estava plantando, feliz da vida. Chega essa história lá nos Estados Unidos. Valeu, meu irmão. Essa história chega lá nos Estados Unidos também. E os irmãos falam assim, mas e a casa deles? Como que é? Ixi,
A geladeira vale mais do que a casa, toda rachada e tal. Ixi, mas dá perigo de dar barbeiro e tudo mais. Levantaram uma oferta para comprar a casa para eles. Só que quando chegou lá, eles descobriram que a terra não era deles. Eles eram meieiros. A pessoa fala assim, não, prioridade é comprar a terra. Porque assim, vai construir uma casa, para uma casa boa que não vai ser deles, na terra não é deles, então compraram a terra para Dona Lourdes. E aí depois, outra igreja soube disso também e falou, olha... então já que vocês compraram a terra, a gente vai comprar, vai fazer a casa. E deram uma casa nova para a Dona Lourdes e seu Tota. E aí depois, uma outra igreja descobriu essa história e disse assim, mas e a terra? A terra é boa? Como que é? Enviaram um agrônomo lá, fizeram todo o projeto e tal, e ele está produzindo. E por último, que eu descobri que uma das revistas mais famosas lá nos Estados Unidos cristã, a Cristianismo Today, sobre dessa história, e foi fazer uma reportagem com a Dona Lourdes, porque ela ousou a doar o melhor que ela tinha, um galo. E então, quando a gente está disposto a doar o nosso melhor, é a mesma coisa de a gente dizer para Deus, eu estou disposto a doar tudo. E essa oferta que Deus exigia, que Deus exige agora como oferta viva, é mais ou menos isso, é aquela oferta que Deus pede a Abraão. Deus pede a Abraão o quê? O seu filho, é o melhor que tinha. Depois disso, a gente não vê Deus pedindo mais nenhum tipo de oferta para eles. Assim, olha, você gosta muito desse servo Eleazar aqui, eu sei que você é bem chegado dele, oferta ele para mim. Deus não vai fazer mais isso, porque se ele estava disposto a doar o próprio filho, qualquer outra coisa, ele doa para ele. E aí, quando Paulo fala dessa oferta de sacrifício vivo, essa oferta para Deus, ela é completa nesse sentido. Porque a gente, se a gente está disposto a doar o melhor, na realidade a gente está disposto a doar tudo, por completo a Deus. E é esse rogo que Paulo fala, ele diz assim, pela misericórdia, pelo que Cristo fez na cruz por nós, façam isso, doem o melhor, doem a vida de vocês como um sacrifício vivo e completo para Deus, porque Deus, Ele merece esse completo. Quando Abraão, ele oferece o seu filho, é como se, em outras palavras, quando Isaac perguntou, olha pai, estou vendo a lenha aqui, estou vendo fogo, mas onde está o cordeiro? Era a mesma coisa de Abraão dizer assim, não, fica tranquilo, eu vou deitar na lenha aí e você está com o fogo. É esse tipo de sacrifício, quando a gente consegue, quando a gente está disposto a lhe dar o melhor para Deus, a gente está disposto a dar tudo. E o tudo que você tem, o tudo que eu tenho, é a nossa vida. Nada é mais precioso para nós do que nossa própria vida. E Paulo está dizendo assim, eu rogo a vocês, se vocês entenderam Romanos do 1 ao 11, vocês vão entender esse pedido que eu estou fazendo. Eu imploro, eu rogo a vocês, que vocês se ofereçam a Deus, que vocês consigam dar tudo de vocês para Deus. O mais importante que vocês têm, a vida de vocês, consagre a Deus por completo. Além da celebração ser completa nesse sentido, também ela é constante. Porque falamos aqui, quando Paulo usa a palavra que a linguagem do templo,
o pessoal entende ao que ele estava se referindo, aquele sacrifício da oferta queimada. Só que, quando a gente olha para o Novo Testamento, há uma mudança nessa questão. Porque a oferta queimada do Antigo Testamento, ela era uma vez só. Morreu o animal, pronto. Teria que ser um outro para uma outra próxima oferta. Aqui não. Paulo está falando que o sacrifício ele deve ser vivo. Vivo porque é de nossas vidas que ele constitui. É nós oferecendo o nosso corpo, um membro dos nossos corpos, do nosso corpo para Deus. E, portanto, ele é vivo porque ele é contínuo. Por isso que a celebração espiritual ela é contínua. Não é em um momento somente e também não é em um local somente, como acontecia no Antigo Testamento. O local era o templo. O momento era aquele determinado por Deus uma vez por ano para levar essa oferta lá. O sacrifício vivo, a celebração espiritual, ela é constante, porque agora não existe mais um lugar e não existe mais um tempo. São em todos os lugares e em todos os tempos. Se eu não me engano, é lá no capítulo 3, que ele vai falar como que a gente oferecia os nossos membros para o pecado. Os pés se apressavam para derramar sangue, a língua para falar mal dos outros. A gente usava. Agora, o que Paulo está falando é que a gente consagra o nosso corpo por entender a graça de Deus para que o nosso corpo glorifique a Deus. Agora, os nossos pés, em vez de ir percorrer caminhos injustos, agora nossos pés, ele vai pela vereda da justiça. Eles são formosos porque eles anunciam a palavra de Deus. Agora a nossa mão é para levantar o aflito. Agora o nosso ombro é para oferecer para o desanimado, o desalentado. Agora nós podemos abraçar, um abraço a alguém que está solitário. Agora a nossa língua professa as verdades de Deus. Agora nós conseguimos enxergar a aflição dos perdidos. A gente consegue enxergar o que está caído. Agora todo o nosso corpo, ele está configurado para glorificar a Deus, e a gente trabalha, a gente faz. Por isso que a celebração, o nosso culto, ele extrapola esse momento. Porque não é somente aqui, não é somente no templo, mas é em todos os lugares. É aqui, a gente celebra a Deus, e a gente celebra a Deus com o corpo inteiro. Por isso que a celebração agora espiritual, ela não é para dentro, agora não é uma celebração voltada para o abstrato, o subjetivo. Agora a celebração espiritual, ela é algo completo, é interior, ao mesmo tempo que ela transborda para o exterior. E o nosso corpo manifesta isso. Então, quando nós aplaudimos, quando nós cantamos, quando nós levantamos a mão aqui, nós adoramos de maneira espiritual a Deus como um sacrifício vivo. Mas quando a gente sai daqui também, quando você estende a mão ao aflito, quando você ajuda uma pessoa, quando você prega o evangelho, quando você aconselha alguém, quando você vai visitar por alguém, quando você ora por alguém, você está oferecendo o seu corpo a Deus como sacrifício vivo, espiritual e constante, porque a vida nossa agora, ela é dedicada a Deus. Por isso que a celebração,
ela é constante. E por mais que a gente não enxergue, mas a gente vê, quando a gente para estudar, uma semelhança muito grande com o que Cristo falou. Ele disse assim, olha, se vocês quiserem me seguir, o caminho é esse. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está falando de sacrifício, de negação. Está falando de cruz, de sacrifício mesmo, para viver a vida que ele propõe. As palavras podem ser totalmente diferentes, mas o conteúdo é o mesmo que Paulo está falando aqui e Jesus. Que nós devemos viver uma vida de sacrifício contínuo, constante. Diz que é vivo, é a nossa vida, porque nós já crucificamos aquela vida no passado e agora vivemos em novidade de vida, adorando a Deus. Por isso que a adoração, ela deve ser visível, ela deve ser extrapolar, não da subjetiva. A gente precisa mostrar com nossas atitudes, em nosso corpo, a santidade de Deus. A santidade, ela se revela nas ações do corpo, no dia a dia. Não somente quando você vem aqui na igreja, aqui ela é revelada com maior intensidade, mas no dia a dia também ela é revelada, porque o sacrifício, a celebração espiritual, ela é constante. Ela também é santa. O texto deixa bem claro, né? Porque o sacrifício, ele é vivo e santo. Santidade aqui tem a ver com a qualidade. Ele está descrevendo a qualidade agora. Nós, por causa do que Jesus fez, do que Paulo contou antes do capítulo 12, estamos numa condição de santidade agora. Vivemos em santidade porque o sacrifício de Jesus nos colocou nessa posição. Independente dos nossos erros e falhas, nós erramos, falhamos, mas ainda assim continuamos santos. Porque na posição Deus nos colocou como santo. Agora estamos numa posição de santo, por isso que nossas atitudes têm que refletir a posição que nós ocupamos. Chega a dar até um nó na cabeça de muitos nós, quando a gente principalmente lê Paulo falando aos coríntios, né, dizendo, aos santos que estão em Coríntios, ele chama de santo. Depois ele vai relatar um tanto de coisa que tinha naquela igreja, fala assim, por que ele chamou de santo lá no começo? Se existe esse pessoal aqui dentro dessa igreja. Na realidade, ali é duas coisas, a santidade posicional e a processual. Então os coríntios, mesmo com um monte de falhas que eles tinham, eles eram santos porque eles estavam na posição. O sacrifício de Jesus colocou ele na posição de santo. Agora, no processo de santificação, eles tinham falhas. Assim como nós temos. Só varia o grau aqui, talvez a gente não chegue ao grau da igreja de Corinto, mas que falhamos no processo, isso falhamos, mas na posição não, na posição somos 100% santo. Deus chama a gente de um povo santo, um povo separado, um povo escolhido. Nessa posição nós podemos oferecer um sacrifício santo a Deus. Nessa posição, a gente tem que entender ela para que a gente não misture a nossa adoração. Porque santidade tem a ver com pureza. Aquilo que é puro e aquilo que é separado. E a junção dessas duas palavras vai compor a ideia de santidade. Então, o nosso sacrifício, a nossa celebração espiritual a Deus não pode ser misturada. A gente não pode adorar a dois senhores, como Jesus falou. A nossa adoração tem que ser pura. A nossa celebração tem que ser pura. A Ele somente toda a glória.
É somente a esse Deus poderoso que nós adoramos. E quando nós fazemos isso, nossa adoração está sendo santa. Não tem mistura. A gente não está misturando. A gente não é sincretista. Nós não adoramos a dois deuses, a dois senhores. É exclusivo a nossa adoração para o nosso Deus. Por isso que ela é santa, ela é separada, ela é diferente. Ela tem esse quê de sagrado. A gente entende isso. Não uma adoração qualquer, mas ao sagrado. E a gente precisa entender muito para a gente oferecer esse sacrifício espiritual, essa celebração espiritual santa a Deus. A gente precisa entender isso, porque é fácil a gente perder a noção do sagrado com o tempo. Você pode olhar para você mesmo, como o teu temor, por exemplo, quando você entendeu o Evangelho. Como você olhava para as coisas de Deus. Quando você olhava para a igreja, as coisas da igreja, a liderança da igreja, a gente tinha um temor, que mesmo sabendo que são objetos comuns que a gente encontra em vários lugares, mesmo sendo pessoas comuns que estão congregando aqui, a gente sabe que tudo isso pertencia a Deus e pertence a Deus. E aí um temor invadia o nosso coração. Mas pode ser que com o tempo a gente perca a noção do sagrado. A gente se acostume com o sagrado e a gente não dê a devida atenção de separação, de santidade, do que envolve tudo aquilo que é de Deus. Por isso, devemos estar atento para não oferecer uma adoração, uma celebração misturada com nada, e também entender a noção de sagrado e separar isso em nossa mente quando nós vamos oferecer nossas vidas em celebração a Deus. Outra lição: a celebração espiritual é agradável. O texto vai falar de um agradável, primeiro porque não é pelo medo. A gente não está fazendo isso, nós não fazemos o que fazemos por medo do inferno, por medo da ira de Deus ou por medo de qualquer coisa. Nós não fazemos por medo. Se você ainda faz por medo, possivelmente você não entendeu o Evangelho, e aí eu recomendo você voltar ao capítulo 1 de Romanos e ler ele até o 11, até você entender o que é o Evangelho. Porque quando nós entendemos o Evangelho, nós entendemos esse grande amor de Deus, que não dá para ser ignorado, que Ele fez por nós, e esse amor lança fora todo medo. A gente não tem mais medo. A gente não faz o que faz por medo do inferno, por medo de não ser salvo, por medo da ira de Deus. O nosso sacrifício é agradável, porque a gente entende que depois do que Cristo fez por nós, agora Cristo olha para cada um de nós e enxerga em nós a face do Filho dele. E se Ele olha para o Filho dele e diz: esse é o meu Filho em quem eu me agrado. Quando Ele olha para cada um de nós, Ele se agrada de cada um de nós. E aí, a nossa reação a isso é também agir com esse senso de gratidão. Por isso que nós fazemos agora é por gratidão e não por medo. Porque a gente sabe que Ele nos ama, que Ele se agrada de nós por sua imensa misericórdia. E o que nós fazemos não é para retribuir, ou nós fazemos para tentar
conquistar o amor de Deus. Porque Paulo disse que esse amor, ele já foi derramado nos nossos corações. Agora, nós contamos com esse amor. O Tim Keller, ele conta uma história bem simplesinha, mas que ajuda bastante a gente a refletir e entender, a ilustrar essa questão. Ele diz que é como se fosse um pai tentando ensinar o seu filho a jogar futebol. E ali, faz isso e tal. E aí, quando o filho for jogar, se ele chutar a bola e errar para fora, isso não vai diminuir nada o amor do pai por ele. Porque o filho sabe que o desempenho dele não vai afetar o amor que o pai tem por ele. O pai o ama porque é filho dele. Só que isso não vai levar a uma negligência do filho. O filho não vai dizer assim, meu pai já me ama, não preciso conquistar, não vou fazer uma boa partida, não vou fazer gol aqui para ele me amar mais, porque ele já me ama no nível hard. É o tudo, ele já me ama. Não existe mais nada que eu possa fazer para ele me amar mais. Então, vou relaxar, vou viver de qualquer jeito, não vou jogar, não vou dar um empenho. Não, o filho, mesmo sabendo que o pai ama, ele quer se sair bem para agradar o pai. Da mesma forma, nós não fazemos o que fazemos para Deus amar mais ou menos a gente. Porque Ele já ama no nível do filho dele. Ele olha para a gente e diz assim, você é o meu filho, você é a minha filha, em quem eu me agrado. Eu me agrado de ti. Então, nada que a gente faz vai mudar isso. Cristo já conquistou isso na cruz por nós. Já é nosso esse direito de sermos chamados de filho. Fomos adotados e esse amor de Deus está para nós. Agora o que nós fazemos é por gratidão. Esse grande amor que Ele derramou por mim não pode passar em branco. Eu vou fazer, não para retribuir na mesma moeda, que a gente não consegue, mas assim, eu tenho prazer em adorar. Eu me agrado em servir. Eu me agrado em seguir as leis dEle, porque Ele se agrada de mim. Ele se agradou primeiro de mim, por isso que a minha adoração é agradável nesse sentido. Porque não existe medo nisso, mas existe uma boa vontade de quem entendeu o que Cristo já fez por ele. De quem entendeu o Evangelho de Cristo. Ele se coloca diante de Deus com esse coração leve, com essa leveza. Diz assim, olha, eu vou fazer, Deus vai aceitar porque Ele se agrada de mim. E eu me agrado tanto dEle, que a minha vida é fazer a vontade dEle. É difícil, alguns não entendem, sim, não entendem, mas eu vou fazer mesmo assim, porque agora o que Ele fez por mim, não tem como chegar a uma outra conclusão. É o que a gente vai entender agora, última lição que nós aprendemos aqui, que a celebração espiritual é lógica. A palavra culto racional aqui é lógico. É um culto lógico. É um culto raciocinado. É um culto de quem pensa. E pensa no quê? No que Cristo fez, do capítulo 1 até o 11. Por isso que ele diz, portanto, se você entendeu o que Cristo fez por você, portanto, se você entendeu o Evangelho, se você entendeu as misericórdias que Paulo roga, que eu rogo por essas misericórdias, se você entendeu essa misericórdia, a nossa
celebração, lógico, é lógico isso aqui, não dá para fugir disso. Ela vai ser viva, santa e agradável. Porque é uma consequência lógica, o contrário disso não tem como. Ou você não entendeu, e aí por isso a sua adoração, se ainda não for viva, santa e agradável, você não entendeu essa lógica. Mas se você entende, a consequência disso é essa vida que Paulo fala. Essa vida que agrada a Deus, essa vida santa, esse culto vivo, é esse sacrifício. Porque numa lógica não dá para ter paradoxo. A lógica é uma consequência dos fatos estabelecidos. Se você conhece, se entende o que Cristo fez, agora você tem uma motivação correta para viver. Agora eu vivo com a motivação correta porque eu entendo. Uma vez entendido, a única reação lógica, então, é viver de maneira sacrificial. Não dá para fugir disso. O culto racional que Paulo fala aqui é o culto lógico, e a gente vive de maneira racional, a gente vive de maneira lógica, porque a gente entendeu. Se você não viver, isso é irracionalidade. Você não parou para entender o que Paulo falou do 1 ao 11. Se você parou, você não entendeu ainda, você precisa se esmerar, entender, estudar, até que o teu culto seja lógico. Fala assim, olha, eu sei o que eu vim fazer aqui. Eu sei porque eu tomei essa decisão de escolher esse tipo de vida. Eu sei, eu não estou aqui no embalo porque por qualquer outro motivo. Eu sei o que eu faço da minha vida. Não é algo, eu vou fazer isso, quem sabe dá certo, será se eu estou certo ou não? Não, o culto racional tem uma certeza naquilo que se faz. Eu estou na presença de Deus e eu sei por quê. Eu sei quem me trouxe aqui. Eu sei o sacrifício que foi necessário para mudar o meu status de vidas. Eu sei o que eu faço. Eu faço o que eu faço e sei o porquê de cada ato da minha vida. Porque eu entendo o sacrifício grandioso de Cristo e isso me levou a essa lógica, a viver o Evangelho dessa maneira. Então, esse é o nosso culto racional. É um culto que eu não venho aqui porque é bom, porque o grupo toca bonito, eu me sinto bem, eu saio daqui alegre, toda vez que eu venho aqui eu me sinto abençoado. Não, eu sei o que eu venho fazer quando eu venho para esse lugar. Eu sei o que eu faço quando eu vivo lá em casa, quando eu vivo na rua. Eu sei porque dessas minhas decisões. Eu sei porque quando eu tomo a decisão de seguir a lei de Deus, por fazer isso e deixar de fazer aquilo, eu sei muito bem o porquê disso. Isso advém dessa lógica de entender o grande sacrifício de Cristo feito por nós na cruz. Portanto, contemple as misericórdias de Deus. Nunca deixe de olhar para essas misericórdias, porque o nosso culto é afetado pela nossa compreensão do que Cristo fez por nós. Nós devemos chegar sempre à conclusão de Paulo, dizer assim: como podemos ignorar tamanho amor de Deus? Nossa celebração sempre vai ser diferenciada quando a gente chegar a esse lugar com isso na mente. Como ignorar o tamanho amor de Deus por mim? Nossa celebração vai ser diferenciada quando a gente meditar na maravilhosa graça de Jesus Cristo por nós.
nosso coração vai se apresentar diferente diante de Deus. Nosso viver vai ser diferenciado quando nós entendermos racionalmente o que Cristo fez por nós. E aí estaremos dispostos a dar nosso melhor, a dar nosso tudo para esse Deus que fez tudo por cada um de nós. E o difícil vai ser viver sem sacrifício. Difícil vai ser viver sem santidade. O difícil vai ser viver sem se agradar desse Deus maravilhoso. Amém? Se coloque de pé. Eu vou orar a Deus nesse momento, para que nosso intelecto, nosso raciocínio, nossa lógica seja sempre afetada pela misericórdia de Deus. Que Romano é muito extenso, não dá aqui pregar o versículo 2, seria outra mensagem, mas lá ele vai falar da renovação das nossas mentes. E a gente renova a mente quando a gente olha para o sacrifício de Cristo e tudo que Ele fez por nós. Nossa mente é renovada, nossa vida é alterada, é reconfigurada para apresentar nossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Senhor, estamos diante de Ti, Senhor, e da Tua grande misericórdia. Mais uma vez Teu Santo Espírito nos levou, Deus, a refletir, a contemplar a grandeza da Tua obra na cruz. Aquele ato na cruz, Senhor Jesus, foi tão grandioso que formou uma nova humanidade dentro de nós. Agora estamos em uma nova posição, uma posição de santidade, por causa da Tua obra misericordiosa. As misericórdias de Deus que atua sobre nós, que teve um efeito tão grande e continua tendo. Essas misericórdias, Deus, que eu clamo a Ti, que seja sobre nós e que nós possamos entendê-la a cada dia, Senhor. Ajude-nos, Deus. Precisamos ter um raciocínio cada vez mais lógico, entender o Teu Evangelho com precisão, pois queremos ofertar, Senhor, uma oferta, não a queimada, Senhor, não a de um local só, em um tempo específico. Nossa adoração não começou aqui, mas desde que nós nos levantamos, nós vivemos para a Tua glória. Depois desse culto, nós vamos almoçar, vamos comer e beber para a Tua glória, porque vivemos para a Tua glória. Dá-nos, Senhor Jesus, um coração disposto a oferecer o melhor a Ti, e tudo que nós temos a Ti em glórias ao Teu nome, porque o Senhor merece toda a glória. Depois do que o Senhor fez por nós, de ter nos adotados em Tua família, de ter nos chamados de filhos amados, Senhor, de se agradar em nós, ó Deus. Tudo o que temos é pouco para Te oferecer, e fazemos isso com gratidão e coração. Nosso coração se enche de alegria, se enche de gratidão para fazer isso por Ti. E o meu pedido é, por favor, aceite a nossa adoração. Aceite, Senhor, nossa gratidão. Ela é recíproca, porque o Senhor primeiro nos amou e nos deu toda a condição de Te amar. E nós Te amamos e vivemos para Ti, Senhor Deus. Vivemos esse dia inteiro para Ti. Vamos viver amanhã e a vida inteira. Deus, que nosso sacrifício seja constante, seja completo, seja vivo,
seja santo e seja agradável em todo tempo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.